Não somos nós que veneramos. Deus. Ai, gente, mas o que é que eu faço a introdução de novo? Então. E no site do Padre Paulo Ricardo, eu peguei essa meditação sobre as relíquias dos santos, e que ele mesmo disse que parece uma coisa malsã a gente ficar venerando partes, ossos, dedos, né, pedaços de gente. Mas assim, o próprio nome relíquia, reliquiem, quer dizer restos mortais, restos de pessoas que morreram. Então assim, por que a Igreja Católica tem essa preocupação? Porque aí o Padre Paulo, ele mesmo responde, é o próprio Deus que venera o corpo dos próprios santos, não somos nós. Ele mesmo faz isso. Fausto, quer passar? Eu não sei se não dá para enxergar porque então a igreja permite a veneração das relíquias. Pode ir, Fausto. Santo Tomás de Aquino fala, por isso o próprio Deus honra como convém as suas relíquias, pelos milagres que faz na presença delas. Porque esses corpos, eu terminei de ler agora, depois eu acho muito interessante quem puder ler sobre a vida de Santo Antão, que é uma coisa assim magnífica, um homem que quis morar nas cavernas, viveu num cemitério por 20 anos, não tomava banho, ele nunca lavou os pés na vida. Então assim, deve ser um homem nojento, horrível, deve ter pé, as unhas todas. Não, ele literalmente não era assim. Ele foi um homem que foi agraciado com os dons que Deus fez. Então assim, na época dos mártires, antes da igreja como é que fala? Aceitar, né? Depois de Constantino, quando os martírios foram cortados, então os mártires, eles doavam a própria vida. O que você tem de mais precioso? Jesus fala, ninguém tem mais amor do que aquele que dá a própria vida pelo outro. Então os mártires não podiam demonstrar maior amor a Deus porque eles davam aquilo que eles tinham de mais precioso, que é a própria vida. Eles derramavam o sangue e com alegria, não era ninguém chorando, se lamuriando porque ia morrer. Muito pelo contrário, eles se alegravam de ir para as arenas, cantavam hinos, e era uma coisa assim, dar a vida mesmo. Quando acabaram os martírios, diminuíram e foram acabando, aqueles que amavam a Deus acima de tudo e queriam dar a própria vida, então, e agora? Como é que eu vou dar a minha vida? Eles se refugiaram nas montanhas, eles se tornaram monges. Santo Antão foi então aquele que começou esse movimento, né, monástico também. Então ele ele derramou o próprio sangue dele como? No tempo, ele deu a vida dele, ele se refugiou, que eu falei, ele refugiou numa caverna por 20 anos, ele vivia pão e água, pão que levavam de 6 em 6 meses para ele. Ele morou acho que 20 anos num cemitério, porque ele queria a reclusão, ele queria ficar sozinho, ele queria se encontrar com Deus. Ele teve lutas homéricas com o demônio, assim, de brigas, de tudo, porque... E ele foi fazendo esse esforço, se aproximar, ele foi querendo se vencer e falou que Deus era a coisa mais importante da vida dele. E ele foi agraciado e depois no final da vida, ele morava numa montanha que ele chamava de montanha exterior e depois ele encontrou um outro lugar que era a montanha interior, quando ele consegue ir mais fundo ainda na própria mística dele. E ele se tornou um homem maravilhoso, um homem de um semblante, de uma beleza que irradiava. Como é que um homem que vive recluso dentro de uma caverna, não comendo nada, quando se passaram 20 anos da reclusão deles, não viam Santo Antão há 20 anos, foram lá bater na porta, lá para ver se arrancava. Eles pensaram assim, nós vamos ver um homem macilento, porque há 20 anos comendo o quê? Ou então comendo muito de alguma coisa, vamos ver um homem gordo, vamos ver um homem destruído, acabado fisicamente. Quando Santo Antão abre a porta, qual não foi a surpresa da fisionomia de um homem? Ele tinha passado, ele estava quase já idoso, com o mesmo vigor físico, com a mesma beleza, com a mesma força. Então assim, Deus foi transformando Santo Antão interiormente e exteriormente. Então assim, o que esse homem fez para Deus? Deus amou de tal maneira Santo Antão que fez dele um instrumento de graça, de milagres. As pessoas começaram a fluir aí até Santo Antão para conseguir curas, expulsar demônios.
conseguia fazer milagres de pessoas que não andavam, não enxergavam. Assim, o próprio Cristo trabalhava nele. Então, assim, Deus honrou de tal maneira esse homem com as graças dele, que quando ele morreu, Deus quis continuar através do corpo dele, se servindo e honrando a pessoa que foi tão amada, que amou tanto. Deus foi tão amado nele. Como é que Deus ia acabar não dando valor para os restos mortais de santo, então? Porque ele se gastou por Deus a vida toda dele. Ele foi para a reclusão, acho que devia ter seus 16 anos. Ele morreu com 105 anos. Então a vida dele foi toda doada a Deus. A relíquia, os restos mortais de Antão, são sim um exemplo que Deus Deus quer honrar aqueles que o honraram na terra. É a mesma coisa da nossa mãe, quando nós temos, nossos pais falecem, as pessoas que a gente ama, nós temos dó quando alguém começa a revirar as coisas, usar de mau cuidado, assim, a gente fala, não, peraí, isso aqui é da minha mãe, não faz isso. Então se a gente tem isso com as pessoas que a gente ama na terra, muito mais Deus vai ter com os que ele amou na terra, que foi Santo Antão. Então assim, são vários santos, e realmente santos. Então essas relíquias são sim uma parte. E os protestantes têm um pequeno problema, porque eles não acreditam que através da matéria Deus pode usar um canal de graça. Por isso que para o protestante, sacramento é dificultoso. Como é que Deus vai trabalhar uma graça através de matéria? Não tem como. O vinho, a água, o óleo, Deus vai trazer essa graça, vai ser um canal de graça para mim. Então, assim, as relíquias são um canal de graça, assim, porque o próprio Deus foi honrado nelas durante a vida humana. Então, eles estão agora na glória e os restos mortais são assim. Então, a gente pode ter essa tranquilidade, que para as outras religiões, isso é uma dificuldade imensa, né, perceber isso. E nós temos, todas as igrejas têm, nos ritos antigos, né, no altar, uma pedra d'ara, que é uma relíquia de um santo, para que o padre faça. Aqui nós temos a Santa Cecília, né, no nosso altar, e o Padre Zé reza a missa sobre a relíquia, sobre o resto mortal de uma mulher que honrou Deus acima de tudo, foi o único necessário para ele, então ela foi isso, né? Então os santos são... Também tem outras, não religiosas, superstições, né? Os talismãs, os amuletos, essas coisas também. Eles acham que... É o contrário, eles acham que através de um objeto material você vai chamar uma magia divina. Deus é o contrário na relíquia dos santos. Deus faz através de matéria que para ele não tem importância alguma, um canal de graça. Não, sei lá, a macumba, os amuletos, é você trazer aquele objeto mágico, trazendo alguma divindade, algum misticismo. Isso é absurdo. Por isso que nós católicos não acreditamos que relíquia é amuleto, relíquia é magia, nada disso. Porque Deus se usou da matéria para trazer um canal de graça para nós. Então essa é a importância da relíquia na nossa vida de católicos. E isso tem sido... Aí, lógico, houveram abuso, gente que vendia, mas isso não... A igreja sempre teve o cuidado de ordenar, catalogar, carimbar como verdadeiro, como sendo importante. E outra coisa, eu estava lendo também, aí a gente fala assim, mas o que é ser santo, né? E hoje o Padre Zé, ele fez um contraponto bem bonitinho. O que é ser santo, de todas as coisas que a gente ouve, assim, tem a ver muito com o orgulho, né? O santo não é orgulhoso, nem um santo quis se achar mais do que aquilo que ele era, para que ele, né? Assim, ele era um nada, um ser, uma pessoa para ser usada mesmo por Deus. Deus é tudo, eu sou nada. E sempre foi assim na vida do santo. Então o Padre Zé falou assim, nesse contraponto do orgulho ser aquilo que mais atrapalha na nossa santidade, no nosso caminho de santidade. E essa semana me caiu assim por acidente um áudio muito bonitinho de uma freira, depois eu passo para vocês, só que está em inglês, mas quem gosta de treinar inglês é bom. Ela fala assim, ela fala assim, tem um segredo para ser santo. O segredo para ser santo é muito simples, ela falou. Aí ela pega, só que como eu esqueci de pedir pro Fausto por ali, ele podia até colocar ali. É assim, ela fala assim, o segredo para ser santo. Para quem conhece inglês, quem sabe inglês? É esse. Smile. Em inglês significa sorrir. Mas que
estranho, mas sorrir, isso me torna santo. Como assim? Primeiro, os santos sempre foram muito alegres. Santo Antão, com toda essa dureza, essa rudeza, se viver dentro de uma caverna, se morar afastado do mundo, podia ter transformado ele num homem antissocial, grosseiro, rude, mal educado, tratando os outros com grosseria. Ele nunca foi isso. Ele sempre foi um homem alegre, extremamente alegre, um semblante de uma serenidade que transformava, que transparecia a paz que ele tinha na alma dele. Santo Antão, como é que um homem que viveu dentro de um buraco por 80, 90 anos se transformou num homem doce, tranquilo, sereno, calmo? Porque ele tinha aquele que era a tranquilidade, a serenidade, a paz. Ele tinha o próprio Deus dentro dele. Isso transparecia. Qualquer pessoa que chegasse numa multidão e de Santo Antão estava lá no meio e você não conhecesse, eu queria conversar com Santo Antão, mas quem é ele? Deus deu a ele um semblante, uma beleza tal, que a pessoa que chegasse conseguia identificá-lo no meio de uma multidão. Aquele Antão, é ele. Porque é uma coisa que brilhava dele mesmo, o próprio Deus fazia isso, né? E ele sereno, e sempre quem chegava tinha uma palavra de carinho, uma palavra às vezes de dureza, mas com caridade. Então ele era um homem doce para viver nessa rudeza. Então não há desculpa. Ai, mas a minha vida é rude. Não, a sua vida não é nem que foi metade do que foi a vida de Santo Antão, para você ser grosseiro assim. São Francisco de Sales, ele era colérico, né? Eu estava vendo para ele. Ele era muito nervoso, às vezes embaixo da mesa dele tinha a marca das unhas. Então, de tão irado que ele ficava. Só que com as pessoas ele era de uma docilidade. De uma docilidade, com um sorriso sempre no... Esse esforço que a gente tem que fazer para a gente não deixar as nossas ignorâncias, né? Quando eu ouvi esse áudio dessa freira, ela falou smile. Smile, tá bom, eu gosto de sorrir, não acho ruim não. Só que eu vou te explicar o que é esse smile. Em inglês, ela falou tudo em inglês, tá? Mas aqui a gente tem que fazer só um contraponto. O S do smile, ela fala assim em inglês, say, como é que você vai ser santo? Fazendo isso aqui. Primeiro, say the rosary. Say the rosary, não é só rezar o rosário. Em inglês ela falou, savor the rosary. Saboreie o rosário. Não fale o rosário como se fosse um blá 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 blá, se você está falando sem gosto. Saboreie, cara. Por isso o padre falou hoje, o rosário. Isso assim, isso é um toque mesmo, para que nós procuramos essa santidade. Então assim, saboreie o rosário na sua vida. Saboreie os mistérios. Não fale por falar, não reze por rezar. Faça com amor e com gosto. O M é um outro significado. Make Fátima Num espalhe o segredo de Fátima. Espalhe a mensagem. Desculpa, o segredo não. Espalhe a mensagem de Fátima. Como? Do jeito que você quiser. Falando, contando na sua família, mandando cartas, escrevendo bilhetes, contando para as pessoas que não conhecem, sendo você testemunho, com uma camiseta, usando gravuras, mas espalhe a mensagem de Fátima, que é rezar o rosário todos os dias, que é fazer sacrifício pelas almas para que muitos pecadores não vão para o inferno, porque a gente pode fazer isso, a gente pode ensinar nossos filhos a fazer pequenos sacrifícios, pequenas mortificações. O Padre Zé falou isso hoje, assim, nossa, parece que o Padre Zé sabia que eu ia falar aqui hoje, mas é uma coisa assim impressionante. O I, peraí que eu esqueci o que é o I. O I é assim, implore a graça da pequenez. Implore a Deus a graça de ser pequeno, que é o contrário de ser orgulhoso. Eu sou grande, eu sou bom. Implora para ser pequeno. Santa Teresinha do Menino Jesus fez isso com uma maestria. Quando a gente vê a história de uma alma, a gente vê, né? Ela tinha olhos de água, mas ela tinha asas de pardal. Então a gente não consegue dar passos gigantes. Então a nossa santidade tem que fazer na pequena via, nas coisas pequenas. Eu não vou procurar, né? Você não precisa procurar grandes sacrifícios, você não precisa ir para martírios grandes. A sua casa, o seu marido com a cara feia que você vai aguentar, desculpa, o seu, não é sempre não. Mas assim, o seu filho falando alguma coisa, alguém falando atravessado com você não precisa ir muito longe para receber, para ganhar um martírio. Aceita isso com uma alegria e ainda ser alegre por isso. Então isso é implore the God, implorar a graça de ser pequeno. E o L, live for love. Viver para o amor, viver no amor, fazer as coisas
com amor. Na escola, em casa, no trabalho, na igreja, na oração. Então essas são as nossos meios, né, da gente se santificar. E o E? Entrust everything to Mary. Deposita tudo no coração de Maria. Nada para nós, tudo dela. A gente já fez isso na consagração, né? A gente entregou tudo, nossos filhos, nossos tesouros, nossa saúde, nossa tudo. Então esse é o segredo da nossa santidade, é sorrir, mas fazendo essas etapas da nossa vida todos os dias. Aí por uma coisa muito assim, Deus é muito, assim, muito bonitinho, ele é muito fofo, né? E essa semana eu li tudo isso, fiz tudo isso, vou preparar a academia, me bateu uma tristeza. Eu falei, nossa, eu sou tão fácil de rir, mas me bateu uma raiva, uma tristeza essa semana. Nada estava bom, tudo estava ruim. Eu falei, gente, eu tô num mau humor, dei coisa no Marcelo, dei coisa no Fausto. Eu falei, tá bom, sabe assim, eu não estava conseguindo. Eu dei coisa em você, Gabi? Ah, tá, desculpa. Então foi a Gabi também. Essa semana estava difícil, eu falei, meu Deus, como é que eu vou rir? Como é que eu li tudo isso? Eu falei, como é que eu vou fazer tudo isso? Não vai dar, tem uma coisa errada, muito errada. Eu falei, nossa, eu li Santo Antão, o homem que viveu lá, rude, como é que ele feliz, alegre, eu sem paz, então uma coisa errada. E aí sexta-feira o Marcelo fez uma apresentação de final de ano, lá no Educar Mais, tem um telão assim, um negócio de cinema. Então as crianças entravam e tinha uma apresentação de cinema atrás. E assim, foi o primeiro ano, agora o segundo ano, o Marcelo é quarto ano, agora o quinto, agora o terceiro, agora o sétimo ano. E eu lá, né, num mau humor, o Fausto não foi, eu sentada numa cadeira, assim, no corredor, tinha umas 800 pessoas, o Educar Mais estava lotado. E eu sentada lá no meu mau humor, falando, nossa, fiz tudo errado essa semana, depois todo mundo, que droga, porcaria, que não sei o quê. Daqui a pouco, assim, agora o sétimo ano, a apresentação do sétimo ano. Em vez de eles entrarem no palco, eles vieram de trás, eu estava na fileira, assim, um menino veio e fez assim em mim. Me deu uma rosa. Eu falei assim, uma rosa? Aí aparece no telão assim, sorri, Deus te deu um sorriso lindo para mostrar para todo mundo, não guarda só para você. Ah, não desabei. Falei, nossa, cara. Falei, falei, gente, como é que Deus faz isso? Tira assim, ó. Eu falei, gente, como é que Deus fez isso? Eu tava assim numa. Falei, acabou, isso aí acabou. Tô triste por quê? Tô chateado por quê? Né? A gente tem essa. Aí foi assim, uma. Foi isso que eu queria passar pra vocês, tá bom? Muito bom, muito bom. Deixa eu só, porque não foi pancada, eu tomei uma pancada no final da semana, porque assim, E não nem esperava, nada a ver, escola. Eu falei, nossa, os meninos, todos assim, mas Deus falou assim do outdoor pra mim, sorria, porque Deus te deu um sorriso tão lindo, para que você vai guardar só pra você. Depois eu fiquei com isso, eu falei, gente, foi muito legal, muito legal. Então é isso que eu queria passar pra vocês, para que ajude a nossa santidade. E eu não usei nada, desculpa, Fausto, mas pode passar, vamos passar, eu não usei nada, bem que vocês lerem. Aí, por isso, Deus, o próprio Deus, alguns, teve uma história muito linda no Antigo Testamento, sobre relíquias, que alguns homens estavam sepultando outro homem, e ao avistar um bando de ladrões, bandidos que iam para matar, eles pegaram o cadáver, saíram correndo e jogaram dentro do túmulo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava morto, e jogaram o cadáver, e quando o cadáver tocou nos ossos do morto, o cadáver ressuscitou. Então assim, Deus realmente, ele honra aqueles que o amaram. O profeta Eliseu foi um homem de Deus mesmo, né? Então lá no Antigo, mas como que a igreja venera relíquias? Bom, lá no Antigo Testamento já fazia isso, né? O profeta Eliseu, o osso dele ressuscitou. Pode ir para frente. E depois nos Atos dos Apóstolos, Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam, os espíritos maus se retiravam. Essas são as relíquias de segunda classe, né? Que a primeira classe é sempre o osso, é o próprio corpo do santo. A segunda classe são objetos que pertenceram ao santo. Podem ser canais de graça para que Deus intervenha na nossa vida também, nos cure de doenças. Então São Paulo tinha os lenços, todo mundo queria o lencinho.
de São Paulo para... E as roupas de Santo Antão ficaram com Santo Atanásio, imaginem. Diz que deu a túnica dele, tinha 3 coisas, uma pele para frio e 2 túnicas. Uma ficou para o Santo Atanásio, que é o autor da biografia, e outra ficou para outro amigo dele, que era o tradutor. Então, olha aqui, relíquia, né? Pode ir para onde? Então, a classe de relíquias. Primeira são o próprio corpo, segunda classe, os objetos dele. E de terceira classe, quando você vai com o seu objeto, uma pétala de rosa, um terço, e você toca no túmulo, o que você leva? Seria mais uma lembrança, uma recordação. Fala terceira classe, mas não é. É uma recordação mesmo, uma lembrança sua, né? E o Denzinger, que fala, né, que devem, então a gente não tem desculpa, devem ser venerados pelos fiéis os corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo, corpos que foram membros vivos do próprio Cristo e templos do Espírito Santo. Então assim, a gente não tem desculpa, a gente sabe que é um dever nosso, então isso é uma... Oi? E que por ele devem ser ressuscitados para a vida eterna e glorificados pelo qual Deus concede aos homens muitos benefícios. Então esse corpo que vai ser ressuscitado, ele vai nos concede aqui agora no tempo muitos benefícios ainda, né? Muitas graças. Tem mais? E a primeira relíquia foi o próprio Cristo, né? Quando ele desceu da cruz, morto, e foi enterrado. Então... Agora está, então assim, a primeira, só que aí a relíquia ressuscitou, nós perdemos essa relíquia, né? Então Jesus foi a primeira e santa relíquia mais linda, ficou 3 dias na terra. Depois, vamos. E aí tem o São Policarpo de Esmirna, que eu não lembro dessa história, como é que foi isso mesmo? Você que contou? Foi a primeira que foi, tá. Na verdade está aqui também no nosso informativo essa história de São Policarpo de Esmirna, é verdade. E depois... o sudário de Turim, que tocou, né, o rosto do sangue de Cristo, o corpo dele, realmente, o sangue dele está ali. O que mais? Acho que o mais antigo deve ser o pano de Verônica. Acho que sim. Mas o pano de Verônica não está escrito? A segunda classe mais antiga é a primeira classe. Primeira classe, cada sangue dele tocou. E no sudário também, está lá o sangue. E depois... nós temos o sangue de São Januário também, que é uma relíquia, todo mundo, né, conhece, de São Januário de se liquefaz, tem as datas próprias, são milagres ainda, né? Na mão dele, sim, foi. Todo ano lá em tal dia, quando não liquefaz, tem algum problema. Aí aconteceram terremotos, né? No ano que não houve a liquefação, teve um terremoto, destruiu não sei o quê. Então o povo tem medo quando não liquefaz, que alguma coisa, alguma tragédia é associada, né? Se eu vou lá no dia do fica líquido, eu... sai correndo. Última. Santa Bernadette, o corpo dela incorrupto, né? Tá lá em Santa Bernadette, tá em Nevers, está na França. Tem 36 graus. Não tem cheiro. Belezinha, né? E a última, acho. A própria mão de Santa Teresa d'Ávila, foi feito um relicário muito bonito, né? E quem fez aquela brincadeira dos Vingadores lá, que usou a manopla do Thanos, foi uma imitação barata e boba de uma coisa que nós temos um carinho especial e que essa mão fez assim, escreveu e foi uma doutora, né? Da nossa igreja. A língua de Santo Antônio, isso. O corpo todo só ficou a língua dele, né? Sem corrupção. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? O povo já estava fazendo já. Gente, eu agradeço vocês, a paciência de ouvir. Deus abençoe. Então vamos rezar o Ângelus. O padre quer rezar o Ângelus com a gente? Padre, não vamos rezar o Ângelus? Fez assim para comer, fez assim por último. Padre, só reza. E ela concebeu do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
faça-se em mim segundo a vossa palavra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E habitou entre nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A vossa graça e nossas almas, para que nós superamos a ação hoje, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, nosso Filho, por sua paixão e morte e cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por meio de Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe,